Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira. Hoje, nesse dia 19 de junho de 2025, feriado de Corpus Christi, vamos falar de Fluminense. Tem muita coisa para falar sobre Fluminense. Tem o técnico do próximo adversário do Flu rasgando elogios para o nosso tricolor. Vamos falar também sobre Xerém, né? Sobre a base, o que tem de novidade aí na base. Falaremos também sobre uma forma de jogar que parece que Renato Gaúcho finalmente encontrou a correta, né? Então vamos lá. Isso e muito mais no vídeo de hoje, então fica até o final, nem pense em sair daí, hein? Vamos nessa. Voltamos em definitiva agora para mais um vídeo sobre o nosso querido tricolor. Já peço para os amigos, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações, né? Os recados estão aqui embaixo, ó. Vou deixar fixo aqui para ninguém esquecer o que tem que fazer para poder ajudar a gente, beleza? Vamos lá, vamos começar falando sobre Xerém, mais especificamente sobre o nosso Sub-17, né? Que é uma categoria que a gente tem que ficar de olho aí, porque é o futuro do Flu. Daqui a 1, 2 anos, 3 no máximo, a gente vai ver vários desses jogadores no profissional, então já é bom ir acompanhando desde já, né? O que eu tenho para falar sobre o Sub-17 é que o Fluminense esteve em campo pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O Fluminense recebeu o Palmeiras lá no estádio Marcelo Vieira, o nosso estádio lá em Xerém, e perdemos por 1-0, né? O Fluminense é o atual campeão da competição e na edição atual tem 10 pontos. É a segunda derrota do Fluminense na competição, a primeira derrota em casa, né? O Fluminense que enfrentou o terceiro paulista seguido, a gente já tinha enfrentado São Paulo, Corinthians e agora Palmeiras, né? Peço para os amigos, fiquem de olho no goleiro Eduardo, beleza? Por mais que tenha saído de campo ontem contundido, é um nome muito promissor que vem pegando até pensamento no Campeonato Brasileiro, tá? Então fiquem de olho, guardem esse nome aí na agendinha de vocês, Eduardo, goleiro do Sub-17 do Fluminense, beleza? Próximo jogo da categoria vai ser contra o Flamengo para definir um dos finalistas do Campeonato Carioca. Já não vai ser pelo Brasileiro, vai ser pelo Carioca no sábado. O jogo vai acontecer na Gávea às 10 da manhã, beleza? Ainda falando sobre Xerém, outro jogador que eu vou pedir para os amigos ficarem de olho aqui, gravarem o nome desse garoto, Jean Carlos, beleza? Jean Carlos é um centroavante que joga no Sub-16, ele tem 15 anos e ele foi convocado para a seleção brasileira da categoria, que vai disputar a Copa 2 de julho, que vai ser disputada lá em Salvador. A competição vai de 2 a 13 de julho, é a primeira convocação do garoto para a seleção brasileira, tá? Ele com 15 anos, ele já esteve relacionado, já jogou no Sub-17 do Fluminense. Então fiquem de olho, esse aí tem tudo para ser um dos próximos camisas 9 do Fluminense aí, mais uma vez, daqui a uns 2, 3 anos. Então, Jean Carlos, ó, gravem esse nome aí, beleza? Vamos falar agora sobre ainda uma repercussão sobre o jogo do Fluminense Dortmund, né? Eu vi muita gente falando, o Fluminense jogou mais, então é mentira que que o Dortmund estava mais cansado que o Fluminense, então trouxeram vários números. Então, assim, estou aqui para a gente falar um pouco sobre isso, né? Para desmistificar também e ser correto, né? Não passar nenhuma fake news sobre essa situação, né? Pegando os números frios, a gente tem aí em 2025, o Dortmund teve 28 jogos e o Fluminense 37 partidas, 9 partidas a mais que eles em 2025, tá? E desde junho de 2024 para cá, o Fluminense tem 72 jogos e o Dortmund 51 partidas. Olhando esses números frios, o Fluminense jogou muito mais do que o Dortmund, então não tem como dar essa desculpa que o Dortmund estava cansado e tal. Isso não é uma justificativa pelo que o Fluminense fez no jogo, longe disso, né? Eu acho que são coisas diferentes. O Fluminense dominou amplamente e eu acho que isso não pode ser usado de desculpa, até porque agora os prejudicados antigamente éramos nós. Mas eu acho importante a gente trazer o contexto de uma maneira correta quando a gente vai falar sobre informações, né? Sim, o Fluminense tem mais jogos, tanto em 2025 quanto nesse recorte de junho de 24 para cá. Porém,
A temporada do Dortmund, a temporada da Europa, ela vai de junho a junho, né? Então a temporada deles começa no meio do ano e termina no meio do ano. Ou seja, eles não pararam de jogar. Já do Fluminense, o Fluminense acabou ali em dezembro, teve as férias, né? Então teve esse tempo de descanso. Então essa é a diferença. Então por isso que quando se fala que o europeu ele chega mais cansado é por causa disso, porque eles não tiveram tempo de descanso, porque eles não param lá nem Natal, Ano Novo, né? Que é um momento onde a gente aqui está de férias, os jogadores descansando. Então só para não justificando, né? Mais uma vez, mas eu acho que para desmistificar essa fake news aí que estão tentando trazer, beleza? Vamos falar agora sobre o técnico do Ulsan. Técnico do Ulsan, próximo adversário do Fluminense, jogo que vai acontecer sábado pela segunda rodada do Mundial, falou do Fluminense, né? Então, o nome do treinador é Kim Pangon, né? Ele deu uma entrevista lá enaltecendo o Fluminense, abre aspas lá, porque o treinador do Ulsan disse sobre o Flu. Sabemos que o Fluminense é um dos times de primeira linha do mundo. Vamos nos recuperar rápido, nos organizar bem e nos preparar para o jogo, né? Então aí, cara, é muito legal, né? A gente vê todo mundo falando sobre o Fluminense, ninguém diminuindo, desmerecendo o Fluminense, não só pelo que fez no jogo de terça-feira, mas, num geral, né, reconhecendo a grandeza do Flu e a representatividade que o Fluminense tem no futebol mundial. Isso é muito bacana, né? Então, mais uma vez, amigos, aproveitem o momento. Desfrutem apenas, beleza? Falamos agora sobre John Ares, né? Nunca é cansativo falar sobre John Ares, né? Mas o que a gente vai falar do Ares agora? O Ares esteve na seleção da primeira rodada do Mundial, né? A seleção não teve nenhum brasileiro, mas tiveram dois jogadores que jogam no futebol brasileiro, que são, por sinal, colombianos, dois, né? O Ares pelo Fluminense e o Richard Rios pelo Palmeiras, né? A seleção teve os seguintes jogadores, né? O Bono, que é o goleiro marroquino do Al Hilal, o Alberto Costa da Juventus, Otamendi, zagueiro argentino do Benfica, Sérgio Ramos do Monterrey, Sérgio Ramos veteraníssimo, né? E na lateral esquerda, Nuno Mendes, mais um português que joga no PSG, talvez o melhor lateral esquerdo do mundo. Vitinha, outro português, também do PSG, que vem fazendo uma temporada absurda, né? Até um dos cotados para ser considerado um dos melhores do mundo. Richard Rios, do Palmeiras. Musiala, do Bayern de Munique, que é um garoto muito bom, que inclusive é o artilheiro da competição até aqui com 3 gols. O Olise, do Bayern de Munique, né, que também fez um ótimo jogo, fez gol na partida contra o Auckland. John Ares e o Muani, o Colo Muani da Juventus, que fez gol ontem, né? Na estreia da Juve no Mundial. Então, pô, cara, muito legal, né? Ver o John Ares fazendo parte dessa seleção, ver o John Ares se colocando, se apresentando oficialmente ao mundo. Não que não conhecessem, né? Mas a gente sabe que existe um certo desprezo do futebol mundial pelo futebol sul-americano, no geral, né? Eles vêm, pegam as nossas joias e vai, mas no geral existe esse desprezo. E o John Ares se colocando aí, dando seu cartão de visita para o mundo e sendo falado no mundo todo, né? Tem até uma curiosidade, a transmissão da DAZN dos Estados Unidos, né, do Canadá, eles não paravam de falar do Ares, cara. Eles não paravam de falar do Ares a todo momento, que como é que aquele jogador está no Brasil, como é que ninguém observou aquele jogador. É muito legal, é muito legal. É triste a gente imaginar que, de repente, possa vir uma proposta para o Ares e é bem provável que isso aconteça, tá? Principalmente se ele fizer um grande Mundial, como vem fazendo, mas, ao mesmo tempo, é um sentimento de orgulho, né? Saber que o cara está evoluindo na carreira e fez o nome dele aqui no Fluminense, isso é muito bacana. Será uma perda irreparável se sair? Com certeza, não vai ter substituto para o Alisson. Mas são coisas naturais do futebol, né? Infelizmente é assim que funciona. Então vamos lá, galera. Vamos fechar o vídeo falando sobre um trio de jogadores que parece que conquistaram as suas vagas de titular no nosso time. Estamos falando de Martinelli, Hércules e Nonato. Tá? Um trio de meio-campistas, né?
que dominaram a posição, dominaram o meio-campo. Eu acho que o Renato, ele acha ali o seu meio-campo titular agora, né? De repente, jogos que a gente vai ter mais a bola, tendo que amassar o adversário, pode ser que o Ganso volte no lugar de um desses jogadores, mas parece que o Renato achou o time, né? Martinelli, Hércules e Nonato não são apenas três volantes, são três meio-campistas, jogadores que produzem tanto defensivamente quanto ofensivamente, né? Dão um dinamismo muito grande para o meio-campo do Fluminense, conseguem abastecer o ataque, conseguem proteger a defesa, e eu acho que para os jogadores, para o elenco que a gente tem, eu acho que é a melhor opção, né? A gente ainda tem aí o Bernal como reserva, tem o Otávio que vai voltar em breve, mas eu acho que o Fluminense se encaixou com três jogadores meio-campistas que sabem jogar e não estão ali apenas para desarmar, né? No jogo contra o Dortmund, inclusive, o Nonato teve 4 passes para finalização. Ou seja, no Mundial ele só está atrás do Kimmich, do Bayern de Munique, que é um cracaço reconhecido. O Kimmich tem 5 passes para finalização, o Nonato tem 4. Né? Olha, isso ajuda a descrever a grande partida que o Nonato fez. O Hércules foi o que mais desarmou no jogo. Teve 4 desarmes. Né? De 6 duelos no chão, o Hércules ganhou 5. De 5 bolas longas, o Hércules acertou 4. O Hércules fez uma partida quase perfeita. Para mim, foi um dos melhores em campo ali na partida contra o Dortmund. O jogo do Martinelli foi um jogo absurdo. Chegou na frente, finalizou, né? Levou perigo, quase fez o gol do Fluminense em finalização de fora da área. Então são jogadores que parece que se encaixaram, né? Porque acaba que um potencializa o outro e um tira a responsabilidade do outro, né? O Martinelli jogando ali, teoricamente, de primeiro volante, não fica tão sobrecarregado porque tem um Hércules e um Nonato. O Hércules, ele não fica tão sobrecarregado de ter que fazer esse arraste da bola, ser esse jogador boxe de boxe, porque tem o Nonato para ajudar, tem o próprio Martinelli também, que também consegue chegar na frente. O Nonato, mesma coisa, o Nonato não fica naquela responsabilidade de ser o camisa 10, de ser o jogador que vai abastecer, porque vai ter o Martinelli e o Hércules para ajudar. Então parece que são três jogadores que se encaixaram perfeitamente dentro do estilo de jogo do Fluminense. Contando aí com o apoio do Samuel Xavier e o René pelo outro lado, o recuo do Canóbio e do Ares, né? Então a gente conseguiu fazer um meio-campo ali muito forte, um time muito forte, e o Renato encontrou e conseguiu dar entrosamento e um estilo de jogo muito bem definido para o Fluminense, né? Então isso, inclusive, é algo que a gente falava, né, aqui no Pitaco. Acho que é sempre importante também a gente reconhecer nossos feitos, né? Não que seja algo muito difícil de prever, mas a gente falava isso aqui desde 2024, já com o Mano Menezes, que o Fluminense, talvez ideal, passaria por ter esses três volantes, né? E agora, cara, isso aconteceu e deu certo, e é muito bacana enxergar esse crescimento do Fluminense, crescimento. Não são três craques, mas são três ótimos jogadores, três jogadores que se encaixaram perfeitamente e que estão dando muita liga. Então, amigos, deixa nos comentários aí o que vocês acham sobre esse trio de meio-campista do Fluminense, se vocês mudariam alguma coisa, tá? E comentem aí, deixa um alô no vídeo aí para dar aquela moral, deixa o like, se inscreva também. E é isso, até a próxima. Amanhã estaremos de volta aqui com mais um vídeo. Fiquem bem, saudações de colã.